Olá pessoal, nós vamos trabalhar hoje sobre o tema tempo e clima. Nós vamos fazer essa diferenciação entre tempo e clima para você entender que, apesar de nós acharmos que tempo e clima constituem-se a mesma coisa, na verdade não é. Então vamos definir primeiro o que é tempo e o que é clima para você poder entender a aula de hoje. Bem, nós colocamos aqui que tempo e clima não são sinônimos. Olha o que ele nos põe aqui. Tempo se refere ao estado físico momentâneo da atmosfera em determinado local, ou seja, consiste no estado temporário das condições atmosféricas. Ora, quando ele diz que, na verdade, o tempo é o estado físico momentâneo, ele quer dizer que o tempo muda constantemente. O tempo varia no dia, varia em semanas e pode até mesmo variar em meses ou ano. Então, quando a mulher do tempo fala para você, hoje ou amanhã o tempo estará nublado, com pancada de chuvas ocasionais em virtude da presença de uma grande massa de ar vinda, um exemplo, do Oceano Atlântico. Então ela está te falando sobre umas condições que são condições momentâneas. Amanhã ela vai te dizer uma outra condição do tempo. Então vejamos que tempo é o estado o quê? O estado físico momentâneo. A cada momento, portanto, o tempo muda. E isso a gente tem muito exemplo, né? Quando a gente sai de casa assim e diz pra gente, a mãezinha preocupada, né? Fala assim: filho, leva o guarda-chuva porque vai chover. E você olha para o céu está limpo ainda, na sua visão. Mas por experiência ela já sabe que determinadas condições atmosféricas, isso é empírico, ela já sabe que vai chover. Não teime, use seu protetor de chuva, ok? Agora é que ele diz para nós, algumas variáveis meteorológicas que definem as condições do tempo são temperatura do ar, precipitação, vento, umidade e cobertura de nuvens, entre outras variáveis. Agora ele diz para a gente assim, o tempo pode ser previsto numa escala de curto prazo. Olha a questão de ser momentâneo, curto prazo, que pode variar de minutos a dia apenas, pois as condições atmosféricas estão em constante o quê? Alteração, ou seja, a momentaneidade. Aí ele diz assim mesmo, um exemplo, quando se passa uma frente fria sobre a região sudeste ou sul do país, né, já vamos ter uma mudança rápida do quê? Do tempo, não do clima. O clima vai permanecer o mesmo, né, passando de um dia claro e quente para o chuvoso e frio. Então o tempo muda o quê? Constantemente. Então não confundir tempo com clima. Já por sua vez, o clima, já, olha o que ele diz para nós, já não é momentâneo, né? Não é mais momentâneo. Ele diz que é a condição ou comportamento médio da atmosfera para determinada região, tá? Obtido através de métodos estatísticos, onde se considera um subconjunto dos possíveis estados, né, atmosféricos e para a qual demanda uma longa série de dados meteorológicos e ambientais. Segundo a ONM, que seria no caso a Organização Mundial de Meteorologia, recomenda-se que para que você perceba mudanças climáticas, tem que ter um período de observação de no mínimo 30 anos. Tá? Então, o clima também é caracterizado por diversos fatores, dentre quais nós podemos citar latitude, altitude, orientação em relação a corpos d'água, né, montanhas, relevo, portanto, né, e direção predominante dos ventos, no caso, as massas de ar. Então, já dessa forma, nós podemos, então, entender que tempo e clima não são o quê? Sinônimos. Mas, vejamos assim, ó, nós temos aqui, tá, o resumo de tudo, que ele diz assim mesmo, né? Quando se fala em clima, estamos olhando para as médias de temperatura
precipitação, umidade, velocidade e direção dos ventos e de outras variáveis do tempo que ocorrem durante período longo em determinada região. E se refere ao quê? Ao padrão que se repete. Então, o clima, ou seja, você vê que ele não muda, né? Ele se repete constantemente. Para que haja alteração climática, e nós já colocamos aqui, é necessário que se tenha pelo menos 30 anos de observação. Então, para não esquecer mais, né? Colocou-se o esquema aqui, ó. Tempo. O que ele diz para nós que é tempo? Trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Já o clima é o comportamento da atmosfera durante o período longo de observação. Então já deu para entendermos, portanto, tá, que o tempo é que se encontra de fato, né, um dia frio com chuvas isoladas, um dia quente, né, com talvez possibilidade de pancada de chuvas. Já o clima é o que? É o que se espera como um inverno frio ou, no caso, um verão extremamente quente. Então nós já sabemos as condições climáticas de determinada área ou região. Não esquecer isso também. Agora, existem aqueles que são os elementos do clima e o outro que nós chamamos de fatores climáticos. Quais são os elementos do clima que ele coloca para nós? Tem vários elementos, tá? Mas nós vamos destacar aqui 3. A temperatura, a pressão atmosférica e a umidade, que você chama de umidade do ar. Já por sua vez, os fatores, que são as variáveis, né, aquelas que proporcionam as mudanças climáticas em determinadas condições, como por exemplo, altitude, latitude, a presença ou ação das massas de ar das correntes marítimas e também a chamada maritimidade e continentalidade. Mas temos também outros fatores climáticos, outras variáveis, a exemplo do que? A exemplo da vegetação, a exemplo do albedo, a gente vai explicar isso daqui, e também do relevo, que tem a ver, claro, com altitude. Então vamos ver, nesse caso aqui, né, os nossos principais elementos do clima. Já sabemos que são 3 elementos fundamentais. Vamos começar, portanto, por temperatura do ar. A temperatura do ar, ela depende, né, da quantidade de calor existente na atmosfera, como ele diz para nós, ou seja, ao balanço entre a radiação solar que chega ao planeta e a que sai, e pela sua transformação em calor. Aqui nós temos esse esquema, já vimos numa aula anterior, sobre as zonas climáticas. As zonas climáticas, na verdade, são, ou se refere à quantidade de calor recebida, ok? Através do que? Através da radiação solar. E em virtude dessa inclinação do eixo terrestre, né, que nós temos mais ou menos 23 graus e 27 minutos, que nós temos aqui, portanto, né, você vai ter, nesse caso aqui, tá, a que nós chamamos de zonas de alta pressão e zona de baixa pressão. Nesse caso aqui, vejamos aqui, ó, próximo ao Equador, nós chamamos de que? Zona tórrida ou zona intertropical. Lembra que nós já vimos lá, quando trabalhamos sobre força de Coriolis, né, que é a zona de convergência dos ventos, né, ou das massas que se deslocam dos polos e dos trópicos em direção ao Equador. Tá? Temos a zona temperada, que é do norte ou do sul, que é aí próximo às zonas tropicais, de trópico, no caso trópico de Câncer e de Capricórnio no hemisfério sul, e as zonas polares, que é a zona fria. Então nós temos, na verdade, aqui temperaturas completamente diferentes, né? Temperaturas que eu vou dizer assim, amenas, né? Nas zonas temperadas do norte ou do sul, temperaturas extremamente frias nas regiões polares e temperaturas elevadas, né, que nós temos aqui na chamada o quê? Zona intertropical. E claro que também, quando se fala em temperatura,
Se fala em cada região dessa daqui sobre a chamada amplitude térmica, que se entende como a diferença, né, entre a maior e menor, como é uma média, né? Você sabe disso quando você tem uma nota e é te dado várias atividades, são pontuadas, são somadas e encontra-se, na verdade, o equilíbrio, né, a média total disso. Então, no caso, é a mesma coisa, a gente usa esse pensamento para amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. E ela pode ser medida a cada dia, semana, como eu te falei, né, ou até meses ou por anos. Então, cada região apresenta, devido às condições locais, uma amplitude térmica completamente diferente das outras. Como disse, dependendo do que das variáveis, uma delas é a temperatura. Por sua vez, nós temos aqui outra variável, chamada de pressão atmosférica. Pressão, você já sabe o que é, né? O ar tem peso. Se o ar tem peso, é sinal que, em virtude da força gravitacional, ele sempre vai, digamos, pressionar qualquer corpo que esteja na superfície. Nesse caso, a pressão atmosférica corresponde ao peso que o ar exerce sobre uma superfície, ou seja, a força que as moléculas do ar transmitem para elas. Ele reforça para a gente essa ideia, né? Ter peso e estar em constante movimentação são duas inúmeras características da atmosfera. Portanto, essa pressão atmosférica é o peso da atmosfera sobre a superfície do planeta. Tá claro isso, né? Que pode variar em função do quê? Da altitude e da temperatura. Vamos ver, no caso, essa relação entre pressão atmosférica e altitude. Pressão atmosférica e temperatura. A primeira delas aqui, para começar então a entender sobre essa relação entre pressão atmosférica e altitude, pressão atmosférica e temperatura, vamos começar pela pressão atmosférica e altitude. Nós já sabemos isso daqui, né? Quando nós temos essas altitudes, ou seja, essa altimetria que diz respeito, né, à posição de uma determinada localidade, né, em relação ao relevo ou ao nível do mar, nós sabemos que nas áreas de elevadas altitudes, o ar ele é rarefeito. Então, as moléculas de ar eles estão mais o que mais dispersas. Se elas estão mais dispersas, é sinal que elas não estão concentradas e, portanto, eu posso dizer que aqui é menor a pressão atmosférica. Diferentemente do que ocorre aqui, ó, na região de baixas altitudes. Nelas, há maior presença de moléculas de ar. É como se eu contasse daqui para cá, quem está aqui embaixo tem maior presença de moléculas de ar pressionando a superfície. Tá? Olha o que ele colocou para nós aqui. Uma regra para se entender melhor. Quanto menor a altitude, maior é a força exercida pelo ar sobre a superfície. Olha só, na condição aqui, quanto menor a altitude, maior é a força exercida pelo ar sobre a superfície. Tá? Porque ele diz que existe maior quantidade de gases sobre a superfície. Então, se há maior quantidade de gases sobre a superfície, a pressão exercida pelo ar, chamada de pressão atmosférica, ela tende a ser maior. Aonde ocorre isso? Nas áreas de menor altitude, nas áreas mais baixas. Então ele diz para a gente assim, ó, portanto, nesse caso, a pressão atmosférica também é maior. Então, quanto menor a altitude, maior o que? A pressão atmosférica. O contrário também é verdadeiro, né? Quanto maior a altitude, menor o que? Menor é a pressão atmosférica. Por quê? Porque o ar aqui está o que? Rarefeito. Dá para entender assim também. Então, o outro aqui é pressão atmosférica e latitude. Já a pressão atmosférica e latitude, lembrar que quando a gente trabalha a latitude, a gente vai trabalhar aquele outro slide anterior, né, bem anterior a este aqui, que nós mostramos as zonas climáticas, as zonas polares, as zonas que eu vou chamar de temperadas e a zona intertropical. Tá? Então,
latitude seria o quê? Qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Ok? Então, olha só, as baixas latitudes são onde? Hein? Próximo à zona equatorial. Médias latitudes, próximo às zonas tropicais, quer ser trópico de Câncer ou de Capricórnio. Por sua vez, claro, as zonas de altas latitudes são aquelas regiões polares. Então você percebe que aqui, né, as zonas de altas latitudes são regiões mais frias, e você sabe que o ar frio ele é mais denso e, portanto, exerce o quê? Tem maior peso e exerce maior pressão. Já próximo ao Equador, tá, são as chamadas zonas de baixa pressão, ou de baixa pressão, melhor dizendo. Por quê? Porque lá o ar ele é aquecido devido a ser uma zona tórrida, uma zona quente, e, portanto, o ar se expande, se torna mais leve porque as moléculas de ar se expandem, né, tornando o ar mais leve e, portanto, são o que é chamada zona de baixa pressão. Já vimos isso na aula anterior. Então, vamos lá, o que ele confirma para nós aqui, ó. Nas altas latitudes, onde a quantidade de radiação solar recebida é menos concentrada, as temperaturas são menores nas regiões polares e formam o quê? Zona de alta pressão. Lembrar que a zona de alta pressão são zonas o quê? Dispersoras de vento. Já vimos isso anteriormente. Já nas altas latitudes, a grande concentração de luz solar conduz à formação de zona de baixa pressão. Só me desculpe aqui, tá? Ali onde você lê já nas zonas, nas altas, você lê nas baixas latitudes, perdão. Nas baixas latitudes, ok? A grande concentração de luz solar conduz à formação de zona de baixa pressão. Então, baixa latitude, menor pressão. Só desculpe o erro ali, tá? Ele colocou para nós uma observação. A umidade também se relaciona diretamente com a pressão atmosférica. Vejamos por quê. Pois a água apresenta uma densidade menor do que o ar seco para volumes iguais. E, portanto, o ar úmido é sempre mais leve que o ar seco. Você reparou onde existe áreas florestais? São áreas de grande umidade. E são áreas onde, né, digamos assim, as temperaturas são mais elevadas. Você percebe aqui na grande floresta amazônica, a maior floresta tropical do planeta, né, uma das maiores também, você vê que a região aqui, devido ao processo de evapotranspiração que ocorre na floresta, acaba trazendo o quê? Umidade. E fica esse calor que você chama, o tempo está sempre abafado. Devido ao quê? Devido à umidade que tem uma relação direta com a pressão atmosférica. Tá? Agora, a explicação que ele dá para isso parece ser, intuitivamente, a gente diz que não é isso que ocorre. Mas, quebrando essa questão intuitiva, né, vamos ver alguma dessas explicações. Olha só a primeira que ele diz para nós. É importante notar que o acréscimo de vapor d'água no ar, tornando o ar úmido, portanto, reduz a densidade do ar, o que pode parecer inicialmente contraintuitivo. Isso ocorre porque a massa molar da água, aproximadamente 18 gramas, né, de moléculas, é menor que a massa molar do ar seco, que é aproximadamente o quê? 29. Então você percebe aqui que o ar seco tem um peso ou uma densidade maior do que a água. Aí ele corrobora com a gente aqui, né? Confirma isto aqui para nós. Ó. Quando o ar fica mais úmido, ele fica mais leve ou mais pesado. Tá? Deu para entender lá a explicação acima, né? Responderia que a adição de moléculas de água aumenta a densidade do ar. Porém, encontrei uma explicação que afirma que ocorre o contrário, como consequência da lei dos gases ideais. Você estuda em física isso, né? Esta lei afirma que uma certa pressão e temperatura, um certo volume de gás contém o mesmo número de moléculas. O ar seco é constituído de gás, é constituído quase inteiramente de moléculas de nitrogênio e oxigênio. Olha só, 28. O seu peso
molecular de 32. Assim, a presença de moléculas na água, ou de água, né, torna menos denso, torna o ar menos denso. Aí, voltando para aquilo, né? Qual delas tem maior densidade? O ar seco ou a água? Claro, o ar seco. Então, áreas, né, que apresentam grande umidade possuem o que? Menor densidade. Meio confuso, mas dá para fazer uma releitura para você entender melhor, ok? Então vejamos agora outro elemento aqui, a pressão atmosférica e temperatura. Ele coloca para nós que a temperatura também influencia diretamente na pressão atmosférica. Já vimos também isto aqui, essa imagem eu coloquei até de forma proposital para você relembrar essa aula sobre alta temperatura, zona de baixa pressão, regiões equatoriais. Baixa temperatura, alta pressão, regiões polares. Aqui, portanto, são o quê? Zonas dispersoras de vento, tá? E zonas o quê? Receptoras. Anticiclonais e ciclonais. Não esquece disso, tá? Ele diz assim mesmo para nós, ó. O ar aumenta a energia cinética de suas moléculas, que começam a se distanciar umas das outras e conduzem à sua expansão. Olha aqui, aumentou a temperatura, né? A energia cinética das moléculas começaram a se distanciar uma da outra, né? Ou seja, havendo o processo de expansão dessas moléculas. Consequentemente, diminui o que? A pressão do ar exercido, né, sobre a superfície, formando, portanto, o que? Áreas de baixa pressão. O contrário também é verdadeiro, né? Quando o ar fica mais frio, os movimentos de suas moléculas diminuem e conduzem o que? A sua retração. A densidade do ar se torna maior, né? Ou seja, há maior peso porque há maior concentração de moléculas e forma o que? A zona de alta pressão. Aí voltando lá para a gente, né? Jogando daqui para lá. Altas temperaturas, baixa pressão atmosférica. Baixas temperaturas, alta pressão atmosférica. Já trabalhamos isso, não esqueça. Já, por sua vez, nós temos aqui a terceira, umidade. Umidade na nossa região é uma região extremamente úmida. Né? Você vê que a gente sua rapidola, né? Rápido nós estamos suando, tá? Devido ao que? A grande quantidade de vapor d'água existente onde na atmosfera, que dá origem, vapor d'água, né? Dá origem às nuvens e precipitações. Mas aí nós temos, da umidade, nós temos duas unidades. Uma que você chama de umidade absoluta e umidade relativa. Frequentemente, quando se trabalha com a questão do tempo para a gente, né, a previsão do tempo, sempre dão para nós o que? A umidade relativa, chamada umidade relativa do ar. Mas vejamos o que é a umidade absoluta. Como é absoluto, né, diz que é a quantidade total de vapor de água em um dado volume de ar. Isso, claro, é medido em metros cúbicos, tá? Resultante da evaporação, transpiração, então, portanto, evapotranspiração na atmosfera, tá? E que dá origem que, já colocamos lá em cima, a nuvens e precipitações. Por sua vez, o que nós trabalhamos sobre a previsão do tempo, né, que fornece geral informações sobre o que? Umidade relativa do ar. Que diz respeito o que? A quantidade de vapor d'água que o ar contém em relação ao seu ponto de saturação. Você sabe que as nuvens, elas ficam carregadas de vapor d'água, mas existe também aquela capacidade limite dessas nuvens suportarem a quantidade desse vapor d'água, que chamamos de ponto de saturação. Quando ultrapassa o ponto de saturação, o que ocorre? Hein? Ora, chuvas, que nós chamamos de precipitações. Tá? Olha a segunda observação. O vapor d'água existente na atmosfera, ao se resfriar, pode retornar para onde há superfície de diferentes maneiras. E quais são as maneiras dessas, né, desse retorno do vapor d'água? Temos aqui, ó, o orvalho, a garoa, a geada e a neblina.